Olá, amigos do EBD em Foco, paz e bem a todos. Eu sou o Diácono Melquisedeque. Estou aqui mais uma vez para fazer os comentários da lição desta semana, lição de número 9, com o tema Em Tempos de Violência Cibernética. Esse material você encontra no ebdinfoco.com, a sua plataforma de slides, vídeos e cursos para EBD do nosso amado irmão professor Eberson Pinheiro dos Santos. ebdinfoco.com, faça uma visita e confira o melhor para a sua escola bíblica dominical. Em tempos de violência cibernética, nós estamos vivendo no tempo da informação, onde a rede mundial de computadores, a rede mundial de internet, é um mundo de muito conteúdo, mas também de muitos perigos, e é extremamente relevante a abordagem deste tempo, especialmente numa lição direcionada à juventude. Muitos dos nossos jovens e adolescentes que vivem neste mundo, o mundo da rede de computadores, da rede de internet, estão vulneráveis a muitos tipos de violência cibernética. O texto do dia está em Provérbios capítulo 10, verso 23, que diz: Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade, para o homem inteligente o mesmo é ser sábio. O que é importante nós destacarmos, e este versículo vem aqui nos embasar, é que a lição não tem a intenção de ser contra as redes sociais, de ser contra a internet, de ser contra a rede mundial de computadores. Não, muito pelo contrário. O que esta lição vem trazer é uma advertência ao uso indevido da internet, da rede mundial de computadores. E como diz aqui o versículo, o sábio está dizendo: um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade, para o homem inteligente o mesmo é ser sábio. Ou numa tradução mais livre, um divertimento para a pessoa tola é pecar, é um motivo para pecar, mas para aquele que é prudente é uma forma de adquirir conhecimento. Portanto, é muito conveniente este versículo para embasar o assunto desta semana, já que muitos até são radicais em dizer que a internet é coisa do diabo. De forma alguma, a internet é uma ferramenta extremamente importante para, inclusive, a propagação do evangelho, mas ela é uma ferramenta perigosa e a nossa juventude especialmente precisa ser alertada quanto a isso. A síntese: numa época denominada pela criminalidade, dominada pela criminalidade virtual, os discípulos de Jesus são instados a mostrar o diferencial pelo testemunho online. O que acontece? Muitas vezes as pessoas agem nas redes sociais, especialmente, apesar de ser uma rede extremamente veloz, onde todos têm acesso, parece que as pessoas se comportam nas redes sociais como se ninguém estivesse vendo. E elas, então, se soltam e demonstram determinados comportamentos que, pessoalmente, fisicamente, elas não demonstrariam. E em relação aos discípulos de Jesus, isso é muito importante, que do mesmo modo que nós nos comportamos fisicamente, diante das pessoas fisicamente, nós também precisamos nos comportar nas redes sociais, como cristãos, como discípulos de Jesus, luz do mundo e sal da terra. Luz do mundo e sal da terra também no mundo da informação. O texto bíblico se encontra em Romanos capítulo 10, versos de 11 a 14. Eu não vou, como de costume, me deter nos comentários do texto bíblico, mas é claro, você, aluno, você, professor, que fizer uso desse material, se deterá o suficiente fazendo uso de traduções e também de comentários bíblicos para se aprofundar mais no texto bíblico. A nossa introdução. Não bastasse a violência urbana, tratada na lição anterior,
Nós temos outra forma comum de violência em nossos dias. É aquela praticada na rede de computadores. Parece uma coisa improvável. Violência nas redes sociais, na rede mundial de computadores. Parece algo improvável. Mas nós precisamos entender que a violência não é apenas, como nós tratamos na lição passada, não é apenas o ato de agressão física. Às vezes nós pensamos muito na violência nesse aspecto, mas violência não é apenas isso, e nós vamos ver isso nesta lição. Tal se deve à multiplicação da iniquidade, que faz com que a maldade esteja presente até mesmo no ambiente virtual. Enfim, o ambiente virtual é um ambiente manipulado por seres humanos. Os seres humanos são seres pecadores. A maldade está presente em seus corações e, consequentemente, também nas suas opiniões, nas suas manifestações na rede mundial de computadores. A lição deste domingo, portanto, é um alerta para os perigos que rondam a vida online. Os novos tempos exigem dos crentes vigilância constante para não cair nas ciladas dos homens maus. Em vários aspectos nós precisamos ter cuidado com as redes sociais, tanto no aspecto de causar escândalo, de ser um escândalo para o evangelho, quanto de sermos presas de pessoas perversas, de pessoas mal intencionadas. Então, a advertência nos dois aspectos é muito importante, tanto no comportamento do cristão, mesmo nas redes sociais, sendo crente, demonstrando que é luz do mundo e sal da terra, como também se precavendo de cair em ciladas, em armadilhas de pessoas más. Nós vemos há pouco tempo, por exemplo, o que aconteceu nas redes sociais aí, em relação à tal da baleia azul, onde muitos adolescentes foram levados a cometer atos de suicídio, e alguns até chegaram de fato a se suicidarem, outros foram, pela mão poderosa de Deus, salvos deste mal. E são aspectos das redes sociais, que apesar de ser uma avenida de muito acesso à informação, também tem esses perigos. A violência digital na sociedade da informação. Vivendo na sociedade da informação. Depois das fases agrícola e industrial, o mundo encontra-se hoje no tempo da sociedade da informação. Hoje, informação é o que não falta. É até perigoso você fazer o uso da internet sem moderação, porque existem informações das mais diversas, informações que são informações coerentes, corretas, e existem muitas mentiras. Nós vivemos num mundo onde uma pessoa, um adolescente, tem uma quantidade exorbitante de informação, pois o acesso a estas informações é muito fácil. E aí é que mora o perigo. Como eu já disse, existem informações boas e informações más, e esse acesso é extremamente livre. Nós vivemos no mundo da informação e informação em abundância, mas nem todas essas informações são informações que edificam. As frequentes e cada vez mais velozes inovações tecnológicas caracterizam o atual estágio da civilização, proporcionando aos seres humanos maior comunicação, interatividade, agilidade e acesso ao conhecimento. Em virtude da ampla utilização de computadores, smartphones e tablets conectados à rede mundial de computadores, todo tipo de conteúdo está hoje somente a um clique. Pois é, as redes sociais, a rede mundial de computadores traz velocidade, inovação em comunicação, interatividade e conhecimento. Mas como já foi dito, este é um perigo, porque tudo isso é muito fácil e é em grande quantidade. E como eu já disse, são informações diversas. Existem boas informações e existem más informações. O problema é que elas são extremamente acessíveis
a qualquer pessoa que esteja conectado à internet, seja através de computadores, de smartphones ou tablet. Basta estar conectado à internet. Você tem acesso total, livre a praticamente tudo em apenas um clique. E nem todo mundo, especialmente os nossos jovens e adolescentes, e até crianças que já estão conectados, estão preparados para um acesso tão grande a tanta informação de forma tão imediata. Violência real no mundo virtual. Mas tal qual ocorre na sociedade comum, a rede de computadores é prova da multiplicação da iniquidade prenunciada pelo Senhor Jesus. Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Nós temos aqui uma charge que é muito interessante. Antes, quando famílias se reuniam, nesse aspecto nós estamos falando de famílias cristãs, eles se reuniam para orar, se reuniam, é claro, para estar em contato com Deus. Hoje, quando a família se reúne, inclusive família cristã, nós estamos com certeza falando a jovens cristãos, eles se reúnem, apesar de reunidos, eles estão distantes, cada um em um mundo. É possível que o filho, a mãe e o pai estejam em redes sociais diferentes e um não saiba o que o outro está acessando. Existe um distanciamento da família por causa das redes sociais. Isso, sem dúvida, agrada muito ao diabo, porque a família com isso se deteriora. Com o crescimento das novas tecnologias e o fácil acesso à internet, o mundo digital é palco de inúmeros atos de violência cibernética, ou seja, crimes praticados no ambiente virtual, envolvendo desde furto de informações, violência psicológica, ameaças, golpes e ataques pessoais. Cuidado! Certamente você deve conhecer alguém, amigo inclusive, que foi vítima de alguma dessas ações na rede mundial de computadores. Ou talvez até você mesmo tenha passado por isso. Apesar de não ser um mundo físico, né, é um mundo virtual, mas a violência que acontece nesse mundo, ela é extremamente forte e devastadora na vida das pessoas. Crimes praticados no ambiente virtual, hackers invadem sistemas de governo, sistema de bancos, roubam senhas, dá prejuízo em instituições financeiras, desestabiliza governo, desestabiliza economia e violências psicológicas. Os haters estão aí acusando, fazendo ameaças, fazendo chacota de algum erro, de algum deslize que alguma pessoa comete por imprudência na rede social. E, como eu disse, apesar de ser uma rede virtual, a violência praticada nesse ambiente ela é extremamente prejudicial ao físico, ao psicológico das pessoas. Muitos jovens, por causa de violências sofridas na internet, cometeram até suicídios. É muito mais grave do que se imagina. É por isso que fica aqui o conselho aos jovens a ter extremamente cuidado com as redes sociais, e aos pais ter cuidado ainda mais redobrado com as redes sociais, com toda a rede mundial de computadores, com que os seus filhos estão acessando. Riscos na rede de computadores. Se por um lado o ato de navegar pela internet oferece vários benefícios, por outro a rede contém perigos e ameaças que não devemos ignorar. Olha, quais os benefícios da rede mundial de computadores? O benefício é o acesso à informação, sem dúvida. O acesso à informação de forma imediata. Hoje você pode pesquisar qualquer coisa, você precisa do significado etimológico de uma palavra em qualquer língua. É só você digitar no Google e você tem esse significado com certa precisão.
Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Mas por outro lado, a rede mundial de computadores contém ameaças que nós não podemos ignorar. Ciladas, golpes, pessoas são enganadas pelas redes sociais, pessoas têm os seus dados pessoais roubados na rede mundial de computadores e usados para fins criminosos, e acesso a informações como, por exemplo, pornografia, violência e todo tipo de imundícia. A rede de computadores, ela é fantástica, ela tem um conteúdo formidável que nos traz inúmeros benefícios, mas por outro lado ela também contém perigos e ameaças que devem ser observados, e com certeza estes perigos e ameaças precisam ser observados com muita cautela para que não se tornem em fins definitivos, até mesmo de morte. As Escrituras afirmam que o prudente prevê o mal e esconde-se, mas o simples passa e acabam pagando. Provérbios 22 e verso 3. Em Provérbios 22 e verso 23, simples não significa pessoa humilde. Simples significa inexperiente, que age com imprudência. Cuidado! Mais que em qualquer outro local, a internet exige cautela. É preciso ter cuidado para não cairmos nas redes e nos laços lançados pelas pessoas más, assim como nas ciladas dos homens ímpios. Olha, é interessante que essa lição é uma lição voltada para os jovens, e quando o texto aqui fala de pessoa simples, não significando pessoa humilde, mas sim pessoa inexperiente, os jovens se incluem com muita precisão nesse contexto da simplicidade, de ser enganado facilmente. Existe uma doutrinação maligna em vários meios de comunicações que deixa o jovem vulnerável ainda mais nas redes sociais, e nós precisamos ter cuidado quanto a isso. O jovem, pela sua imprudência, ele acaba não se prevenindo, acaba não tendo o devido cuidado e caindo nessas armadilhas. Os males do bullying virtual. O que é bullying virtual? Também chamado de cyberbullying, consiste na intimidação sistemática de outra pessoa por meio de insultos, humilhação, depreciação e agressão verbal, de modo a provocar constrangimento perante os outros. Em virtude da facilidade do anonimato, a internet é um meio veloz de propagação de imagens e comentários depreciativos sobre a vida de alguém. O cyberbullying, o bullying virtual. O bullying, nós sabemos, como nós sabemos, não tem uma tradução oficial, literal no português, mas é essa ideia do bullying, de vexação, de humilhação. O verbo mais próximo no português é bulir, que é causar incômodo, incomodar, tirar a paz. E o cyberbullying, ele é muito presente nas redes sociais. Nós sabemos que nas escolas existem muito bullying, mas existe ali uma variação muito grande para o bullying nas escolas. Mas na rede social parece mais homogêneo. Quase todo mundo pratica bullying nas redes sociais, em virtude do anonimato, e aonde a pessoa pode criar um perfil fake e fazer qualquer tipo de ameaça. Então na internet é muito mais fácil, muito mais recorrente o bullying. É um problema grave, pois as palavras não raro ferem mais que a dor física. Provérbios 12:18 diz: há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. É interessante que nas redes sociais nós vemos pessoas especialistas em tudo, e qualquer errinho que alguém cometa
uma enxurrada de crítica sempre cai sobre essa pessoa. Assim como a língua que serve para proferir palavras de bênção ou maldição, Tiago 3:10, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Aqui o apóstolo Tiago está fazendo uma advertência aos crentes que tinham o hábito de falar mal dos outros, de toda hora estar dando a sua opinião sobre o comportamento de alguém. E isso é muito presente nas redes sociais. É por isso que é importante que cada um de nós tenhamos o cuidado de, quando formos escrever qualquer coisa, quando formos postar qualquer coisa nas redes sociais, tenhamos muito cuidado, pensar bem se a reação de alguém diante disso pode nos afetar de forma tão profunda. As publicações na rede de computadores podem devastar vidas como fogo. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Tiago 3:6. É muito fácil falar nas redes sociais. É muito fácil. Em virtude do anonimato é muito fácil. E nas redes sociais, na rede mundial de computadores, seja em forma de texto ou mesmo em forma de vídeo, você tem uma facilidade de falar e ficar impune. Em virtude do anonimato, onde você pode criar um perfil fake e falar o que você quiser, é uma oportunidade para aquelas pessoas más, para o ser humano pecador destilar o seu veneno, a sua ira, a sua fúria contra as pessoas. Brincadeira sem graça. Mas vale aqui a advertência de Provérbios 26:18-19. Não há qualquer graça em tal brincadeira maligna e odiosa. Afinal, as consequências do bullying virtual são sérias. Afeta os sentimentos, a imagem do ofendido perante a sociedade e assim por diante. Se você pratica o bullying, olha, pare. Não é uma coisa saudável. Se você sofre bullying, procure ajuda. Exclua esse perfil da sua rede social. Dê um tempo para isso e foque na leitura de um bom livro, foque na leitura da Bíblia. Esqueça um pouco a rede mundial de computadores, porque você vai estar preservando a si mesmo. A violência cometida nas redes sociais é muito mais severa do que se imagina. Pesquisas indicam que esse tipo de agressão pode acarretar trauma psicológico, isolamento social, desenvolvimento de problemas relacionados à depressão e até mesmo levar a vítima ao suicídio. É recorrente. Nós encontramos por aí informações diversas sobre pessoas que precisam de tratamento, pessoas que entraram em um estado de depressão, isolamento, e pessoas que chegaram até mesmo ao suicídio, jovens. Cuidado com as redes sociais. Cuidado. A rede mundial de computadores é muito boa. Tem muita informação excelente. Mas também tem muitos perigos. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão mergulhadas no vitimismo. Onde as pessoas vivem numa extrema sensibilidade. Numa sensibilidade exacerbada que qualquer coisinha causa feridas no coração, causa traumas. Então você, jovem, tenha cuidado. Tenha cuidado, você que tem acesso à rede mundial de computadores, tanto no aspecto de sofrer essas violências, quanto você que pode fazer essas violências. Às vezes você está pensando que é uma brincadeira, uma simples brincadeira, mas é uma exposição muito gravíssima que você está fazendo de alguém, e isso pode trazer consequências drásticas. A conduta do jovem cristão. Em meio a uma cultura de zoação e escárnio, o jovem cristão é instado a mostrar o diferencial pelo testemunho online com conduta exemplar. Na palavra, no comportamento e no amor. No espírito, na fé e na pureza. Olha,
1 Timóteo 4:12 nos fala sobre estas características do comportamento do cristão. Paulo diz a Timóteo que ninguém despreze a sua juventude, que ninguém desprezasse Timóteo, apesar de não haver redes sociais naquela época, mas aqui o princípio é geral, que ninguém despreze só porque você é jovem, mas você seja exemplo na palavra, no comportamento, no amor, no espírito, na fé, na pureza, ou seja, pondere as suas palavras nas redes sociais, prefira uma linguagem sã, prefira compartilhar coisas bíblicas, tenha um comportamento mais decente, seja mais amoroso, tenha um espírito mais comunitário, mais pacífico, demonstre a sua fé, levando autoestima para as pessoas, demonstre através das suas publicações que você é uma pessoa pura, que você foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, seja um cristão nas redes sociais como você é na igreja. O ponto de partida é seguir a recomendação do salmista. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Salmo 1, versos 1 e 2. Aquele que medita na palavra de Deus não perde tempo com brincadeiras inúteis e destrutivas, compartilhando conteúdo produzido pelos escarnecedores virtuais. É impressionante como as pessoas, os ícones das redes sociais, têm uma capacidade extraordinária de influenciar a juventude. Os youtubers estão aí e um comportamento tão depreciativo de determinados segmentos da sociedade, com um relativismo moral tão exacerbado, e eles conseguem arrebanhar uma enormidade de adolescentes. E infelizmente adolescentes crentes estão se deixando levar pelas palavras dessas pessoas que não têm conhecimento bíblico, que não têm nenhum tipo de cultura, perderam os valores cristãos, até mesmo os valores familiares, inventam um modismo por aí e jogam na rede mundial de computadores, e os jovens estão engolindo isso como se fosse algo saudável, mas que na frente pode trazer graves problemas. Então, jovens, amados, ouça aqui o conselho do salmista. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Cuidado, até mesmo pessoas que se dizem cristãs, que publicam nas redes sociais, cuidados. Não os ouçam, ouçam a Bíblia, leiam a Bíblia, meditem na palavra de Deus e esqueçam que estas pessoas que não têm compromisso nenhum com o Evangelho e nem com a sua família estão dizendo. Ouça a Bíblia, ouça os seus pais, ouça o seu pastor. A lei, a punição dos crimes cibernéticos. Crimes contra a honra. Englobam as ações que ofendem a honra e a moral de uma pessoa. Por exemplo, calúnia. O que é calúnia? É a afirmação falsa de que alguém cometeu um determinado crime. Difamação é associar uma pessoa a um fato que ofende sua reputação. Injúria refere-se à ofensa que atinge a dignidade e o decoro do ofendido. Por exemplo, a calúnia. Ele roubou o celular. É uma calúnia. Essa pessoa não roubou o celular. Está sendo caluniado. É muito interessante. Há tempos atrás, uma mulher foi assassinada violentamente porque pessoas começaram a replicar uma informação falsa de que ela seria uma bruxa, uma assassina, que teria feito mal a uma criança. As pessoas, sem pensar, começaram a compartilhar essas informações e trouxe uma consequência trágica para uma pessoa inocente. Isso é recorrente demais. Cuidado, leia antes as informações, veja a procedência dessa informação. Talvez, se o comportamento de compartilhar essa informação possa estar levando à destruição de uma família, possa estar levando à destruição de uma pessoa. A difamação, por exemplo, tem aqui o exemplo, ele foi trabalhar bêbado. Isso pode trazer consequências
drásticas à reputação dessa pessoa. Quem sabe essa pessoa seja uma pessoa de valores, seja uma pessoa idônea, mas por causa desta brincadeira estúpida ou desta falta de averiguação da informação, você está destruindo a reputação de uma pessoa, você está destruindo a carreira de uma pessoa. A injúria, você é burro. Olha, isso é recorrente demais. Como na internet tem sabidões, como nas redes sociais tem pessoas que sabem de tudo e que gostam de corrigir de forma violenta, agressiva, de vomitar as suas verdades sobre os outros. São os doutores das redes sociais. Como isso está cheio. Então, você que faz acesso às redes sociais, tenha cuidado nos dois aspectos, para não sofrer essas violências e para também não praticar essas violências. A defesa da verdade, da honra das pessoas se fundamentam nas Escrituras, segundo Coríntios 13, verso 8, Efésios 4, 25. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, diz o apóstolo Paulo. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Por isso os servos de Deus não devem disseminar informações inverídicas e caluniosas que trafegam no mundo digital. Mais uma vez eu digo, amados, cuidado com as informações que vocês compartilham nas redes sociais. Pode ser que seja uma informação inverídica e você pode estar levando alguém à ruína. Crimes de pedofilia. Crime de pedofilia caracterizado pela troca de informações, imagens e vídeos envolvendo a sexualidade de crianças e adolescentes. Tais atos são abomináveis para Deus, uma vez que expõem os frágeis pequeninos amados do Senhor. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Mateus 18 e 10. Eu tenho um pastor Newton Gonçalves, que ele diz que certamente Deus recompensará cada pessoa que faz o mal a qualquer outra pessoa, mas certamente Deus abomina quem faz mal a crianças indefesas. A pedofilia é uma tragédia e as redes sociais estão encharcadas delas. E às vezes nós, sem nenhuma prudência, fazemos coro a isso. Nós estamos vendo aí a erotização das crianças. Parece uma coisa até bela. Discursos bonitos de políticos, ativistas, desses demagogos satânicos que estão fazendo esses discursos aí. E muitos de nós replicamos essas informações porque às vezes elas não estão tão implícitas. Às vezes elas estão misturadas com informações boas. Mas por trás disso tudo tem aí uma intenção maligna. E nós precisamos ter cuidado com isso. É o futuro de crianças, jovens, que no futuro possam ser pessoas que deixem um legado para a nação, para a igreja, para o evangelho. E nós corremos o risco de estar contribuindo para a deteriorização do futuro destas crianças. Portanto, meus amados, mais uma vez, cuidado. Cuidado com aquilo que você acessa. Cuidado com aquilo que você compartilha. Você pode estar ajudando a propagar a pedofilia. É dever do cristão denunciar essa prática pecaminosa e desumana. Crimes informáticos. Crimes informáticos. Refere-se aos delitos de invasão de dispositivos informatizados, roubo de dados e fraudes financeiras por meios tecnológicos. Tais atos delinquentes normalmente são praticados mediante a disseminação de vírus e outras pragas virtuais. Nós vemos por aí nas redes sociais, nos jornais, pessoas que tiveram seus dispositivos invadidos, dados pessoais roubados, fotos íntimas, né? Nós vemos aí de estrelas de Hollywood, de TV, que tiveram suas fotos íntimas roubadas, e de anônimos também. Inclusive, existem informações de jovens que tiveram fotos íntimas roubadas dos seus celulares e publicadas na internet, e depois de tanto constrangimento se suicidaram, tiraram a própria vida. Uma brincadeira, uma coisa que parece uma brincadeira, mas que tem um fim tão trágico. Mais uma vez, o nosso conselho é cuidado. Devemos ter em mente que todo usuário da rede de computador
é um alvo em potencial para essa espécie de crime. Assim, utilizar mecanismos de segurança, acessar páginas seguras, não compartilhar informações pessoais na internet, são ações básicas para evitar ser vítima de ataques virtuais. Ter sempre bom senso, ter sempre cuidado, nunca é demais. As redes sociais, a rede mundial de computador, é um mundo que nós não dominamos. É um mundo muito grande, que em um clique suas informações já está espalhada por todo mundo. Portanto, cuidado redobrado sempre. Conclusão, vamos para a nossa conclusão. Concluímos a presente lição advertindo a respeito da importância de se ter cuidado ao navegar na internet. Embora seja uma ferramenta útil, a rede de computadores está cheia de pessoas mal intencionadas, cujo propósito é contribuir com as obras das trevas. Cuidado. A palavra de ordem aqui neste comentário desta semana, sem dúvida, é cuidado. Como eu disse no início, esta lição não tenciona dizer para os amados irmãos que a internet é algo do diabo, que não deve se fazer uso dela. Muito pelo contrário. Nós acreditamos na internet como um grande instrumento que pode ser usado por Deus para a propagação do evangelho, para salvar vidas. Mas Satanás também faz uso da rede mundial de computadores e nós precisamos ter cuidado com o que nós acessamos, especialmente jovens e adolescentes. Tome cuidado para que você não seja vítima e muito menos autor de qualquer crime cibernético. Embora o ambiente possa ser virtual, a fé que professamos deve ser sempre real. Não se esconda atrás de um perfil nas redes sociais, amados. Seja sincero, seja verdadeiro. Deus ama aquele que é verdadeiro, aquele que é sincero. Amém? Nós temos aqui agora as nossas perguntas. Como de costume, eu não vou me deter nas perguntas, porque acredito que o professor fará uso adequado das perguntas para alcançar o êxito proposto pela lição. Finalizamos então aqui o nosso comentário, apenas trazendo para você o aviso: cursos da ebdinfoco.com, 4 da educação cristã, dinâmicas para EBD, interpretação bíblica, gestão do tempo, passo a passo de uma aula dinâmica, estilos de aprendizagem, como usar recursos didáticos, doutrina bíblica e oração. São alguns dos cursos que o ebdinfoco.com disponibiliza para você. Acesse ebdinfoco.com e você terá uma enormidade de conteúdo. Fique por dentro do conteúdo da Escola Bíblica Dominical, acesse o site www.ebdinfoco.com e você terá acesso a uma variedade de conteúdos que vai abençoar a sua Escola Bíblica Dominical. O nosso muito obrigado, que Deus em Cristo vos abençoe, paz e bem a todos, até a próxima.